Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Neuro Revolution. Meu nome é Ione e eu estou aqui para quebrar o código da neuro e te ajudar a ser um fisioterapeuta muito melhor. Vamos lá? Roda a vinheta! Olá, pessoal! Então hoje eu estou aqui para a gente discutir um pouco o que é a síndrome da inclinação ipsilateral, também conhecida como síndrome de Pusher. Essa síndrome ela é mais comum em pacientes que tiveram AVE, ou acidente vascular encefálico, mas ela também é possível de acontecer em outros casos e vocês vão entender aqui comigo como que é essa possibilidade e como que a gente tem então essa relação mais neuroanatômica e neurofisiológica. Bom, antes de começar, eu queria comentar com vocês a questão do canal, da gente estar podendo sempre estar interagindo e mostrando essas questões da neurofuncional, porque qual que é o objetivo? É decodificar mesmo, transformar numa coisa bem simples para que vocês já possam sair aplicando na atividade prática de cada um. Eu passei por um bom tempo estudando, atuando, tanto em neuroadulto quanto em neuroinfantil, mostrando de onde vem a minha experiência e como nós podemos estar trocando isso para que vocês não passem pelas mesmas dificuldades que eu passei. Com certeza vão ter dificuldades também, mas que essas dificuldades sejam outras. E para que a neuro inteira cresça, que a fisioterapia cresça, com o objetivo de que todos nós, como profissão, nos fortalecemos, é importante que a gente troque as nossas experiências. E tenho certeza que eu já passei por muita dificuldade em muitos quadros clínicos, onde eu tive que voltar para casa, estudar mesmo, e debruçar, e com certeza vocês também vão precisar fazer isso. Só que se a gente partilhar, provavelmente as minhas dificuldades não vão ser as mesmas de vocês. E nessa troca, todo mundo cresce. Então, o que eu tenho alcançado de resultados a partir das minhas experiências, eu vou estar partilhando com todo mundo, para que vocês não passem pelos mesmos problemas que eu passei. E talvez a neuro dê aí mais um salto a partir dessa troca, dessa divisão de experiências, né? Hoje a gente está com o workshop rodando, um workshop tem 20 fisioterapeutas integrados, onde a gente já está trocando bastante experiências, e é a partir dessa troca que eu acho super interessante que todo mundo se fortaleça. Esse tema de hoje foi tema também numa live na semana passada, e como a gente teve dificuldades em gravar a live, enfim, eu tô refazendo essa aula e mostrando de novo esse conteúdo para que possa ficar disponível para todo mundo, tá bem? Então, com certeza, se você não teve um paciente ainda, você terá, porque é uma incidência relativamente alta, não só nos casos de AVE. Outros problemas de hipóxia também podem acometer a mesma área e esse paciente vem apresentar, então, uma inclinação ipsilateral. O que é, então, realmente essa inclinação? Como que você visualiza clinicamente? O paciente, ele começa a empurrar o seu tronco para um dos lados. Se ele é portador de AVE, se ele teve a alteração, em geral, esse empurrar-se, ele acontece sobre o lado da lesão, o hemilado acometido. Então, por exemplo, se ele tem uma hemiparesia à direita, ele vai se empurrar para o lado direito, um lado onde ele não está com a condição sensório-motora adequada, e para obter uma resposta a essa carga que ele está inserindo sobre o lado, e aí há um alto índice de quedas, as reações de proteção, o balance está todo deficitário no lado direito, nesse nosso exemplo, e o paciente então tende a cair. Então é interessante ficar bem atento, porque esse empurrar-se, ele não necessariamente precisa ter um lado lesado. Eu posso ter outros quadros clínicos que o paciente também vai começar a empurrar-se e a ver essa alteração no controle do tronco, né? E de todo o centro de gravidade dele. Então, essa síndrome, realmente, assim como ela foi descrita, ela tem esse apelido de síndrome de Pusher, mas ela não é propriamente uma síndrome, né? Porque ela não tem um conjunto de sinais e sintomas, que é aquela definição clássica de síndrome. Essa inclinação, ela foi descrita pela Patrícia Davis, lá no livro do Passos a Seguir. Então, quem quiser dar uma revisada com calma, pode dar uma lida naquele capítulo final. E a gente vai ver que essa descrição que ela fez foi para o hemiplégico. Mas outros casos também podem vir a ser acometidos. Então, o que acontece? O paciente se inclina para um dos lados, tanto ao sentar-se,
durante as transferências, por exemplo, lá no tatame, quando você está estimulando as trocas de postura, ele também tem dificuldade de fazer essas passagens, sempre, por quê? Porque ele começa a se empurrar para um dos lados. Tanto estando em pé, na marcha, sentado em banco, sentado no cavalo, no rolo, ele tem essa tendência a se inclinar para um dos lados. E o paciente se inclina sempre para o mesmo lado, tá? Ela não, porque a gente vai entender melhor isso daqui a pouco. Então, quais são os problemas dessa alteração? Que levam a um alto índice de quedas, como eu já falei, e há também uma dificuldade, uma deficiência do paciente, ele não aceita muito bem a correção externa. Então, esse seja o principal ponto, tá? Quando você tenta alinhar um paciente com a sua mão, você pega ele e tenta alinhar, ele não vai aceitar. Ele vai começar a entender que você está tentando derrubar ele. Então, ele vai sempre estar entendendo que você está tentando derrubar ele. Eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês. Quando eu trabalhava lá em Santa Catarina, lá em Concórdia, nós tínhamos um paciente que ele tinha essa síndrome e ele era hemiplégico, já era idoso, enfim. Quando a gente tentava trabalhar com ele, ele falava assim: se você não me empurrar, eu consigo. Né? Você tá entendendo? Quando a gente tentava alinhar ele, ele dizia: se você não me empurrar, se você me soltar, quem sabe eu caminhe. Não, se você não tocar em mim, eu vou, eu consigo. Ou seja, ele entendia que o nosso estímulo estava sendo algo que eu estava tentando derrubá-lo. Então, olhem só, ele estava tendo uma leitura externa incorreta. Né? Então, o sensório dele estava alterado. Por quê? Porque ele fazia a leitura de que o nosso estímulo era algo que o estava derrubando. E olha que interessante, a correção dele estava sendo feita no sentido do que ele entendia como a realidade ambiental daquele momento. Então, a correção motora dele não estava errada, ele estava muito bem, inclusive. O problema é que ele não estava recebendo uma boa leitura do ambiente e do seu próprio corpo. Então, por que isso acontece? Porque essa leitura do espaço, como a gente também já viu em outros vídeos que eu já falei sobre as alterações sensoriais, quem quiser pode olhar um outro vídeo procura aí no canal sobre as alterações posturais, né, o controle postural, a marcha. A gente sabe que para você ter um bom controle postural, uma boa orientação no espaço, a gente precisa basicamente dos 3 sistemas, não é mesmo? O proprioceptor, né, o somatosensorial como um todo, o vestibular e o visual. Então, quando algum dos 3 sistemas estão acometidos, eu não consigo fazer uma boa leitura do espaço e vou ter muita dificuldade em me colocar com uma resposta motora adequada para essa postura. Então, quando a gente vê um paciente com essa lesão do empurrar-se, né, a síndrome de Pusher, ela é causada basicamente por uma alteração, seja um AVE, seja uma hipóxia, um TCE que tenha atingido, né, por algum motivo, uma região bem específica do encéfalo e do diencéfalo também, que é basicamente a região da cápsula interna, do tálamo e do núcleo lentiforme, lá nos núcleos da base. Então, essa região ela é muito específica e ela é uma região mais no centro do hemisfério, tá? Então, não é aquele AVE que acontece exatamente nos giros, né? Ele acaba acontecendo mais na parte interna do diencéfalo, lá dentro, bem próximo dos ventrículos. Então, ele é um AVE muito específico. E outros estudos também apontam que não há relação direta com a heminegligência, ou seja, para eu ter a síndrome de Pusher, eu preciso ser heminegligente, ou seja, não entender o meu lado inteiro, assim. Atualmente eu estou trabalhando com uma paciente que ela apresenta esse quadro de empurrar-se para um dos lados e desde que ela sai do carro, ela já entra na clínica caindo para o lado direito, mas ela não teve um AVE típico. O que acontece com ela? Ela vem sofrendo um processo de crises convulsivas desde os 6, 7 anos de idade e hoje ela está com 16. Então, ela tem aí 10 anos, basicamente, de crises convulsivas. Só que nos últimos anos, isso vem acontecendo com bastante repetição e várias vezes ao dia. E ela é de difícil controle, né? São aquelas crises que a medicação não está mais dando conta, enfim.
E o que passou a acontecer? Faz uns 15 dias atrás, ela começou a ter muita crise, precisou ser internada, enfim. E após retornar dessas crises da internação, ela começou a apresentar essa inclinação lateral. Então, provavelmente, gente, ela fez alguma lesão, alguma hipóxia, né, ou algum quadro, né, que tenha afetado especificamente essa região e está dificultando ela de fazer o processo de leitura do seu exterior, né, do seu alinhamento postural. E confesso para vocês assim, que foi bastante desafiador, porque foi a primeira vez que eu atendi uma paciente com essa síndrome, não sendo AVE, não sendo hemiplégico. E demorou até alguns dias para cair a minha ficha, assim, opa, tá acontecendo alguma coisa. Mas por que eu falo em desdobrar os caminhos das pedras para vocês? Porque eu gosto de relatar como que eu passo as situações, porque quando acontecer com alguém, que vocês tenham ouvido alguma fala minha, vocês falam, opa, Ione já teve isso, pode ser por esse lado. Então, assim, quando que me caiu a ficha? Assim, quando ela falou, não me empurra, que senão eu caio. Olhem que interessante, eu não estava empurrando ela, eu estava alinhando ela. Quando eu tentei alinhar e ela falou, para de me empurrar, não me empurra que eu vou sozinha, se você me empurrar eu caio. Eu perguntei para ela, você tá caindo, meu anjo, mas para que lado que você tá caindo? Me mostra para onde que você tá caindo. E assim, como ela se empurrava pro lado direito, ela me apontou que ela estava caindo pro lado esquerdo. Então, vejam bem, ela estava com uma estratégia super correta de se realinhar a partir de uma leitura sensorial incorreta. Então, é interessante você ver que a alteração estava no sensorial e não na resposta motora dela. Inclusive, o motor dela é super bom, ela tem super força, ela tem uma certa dificuldade no hemilado direito, mas não é nada muito grave a ponto de dificultar a marcha. E nesse caso, naqueles dias após, né, essa internação, ela veio com muita dificuldade de marcha, arrastando a perna, com o centro de gravidade totalmente deslocado, com pouco controle postural, o que dificultou bastante o trabalho inicial, né, nas 2 primeiras semanas. Aí depois disso, a gente entrou em quarentena, então a gente ainda eu preciso reavaliar essa paciente e à medida que eu tiver novidades, eu gravo um outro vídeo para contar para vocês. Então, essa síndrome de inclinação lateral, ela é basicamente causada por essa lesão no tálamo. Então, eu vou colocar aqui no vídeo uma figura mostrando exatamente o ponto onde o tálamo, a cápsula interna e o lentiforme se encontram, né? Então, nesse ponto específico, que ele é uma área tão pequena, mas que quando falta oxigênio nesse ponto, a gente tem um quadro bem típico, não é mesmo? E tendo em vista que o tálamo é o nosso grande controlador, eu falo sempre que eu sou apaixonada pelo tálamo, porque o tálamo é o grande controlador de informações. Então, tudo que é sensório, visual, tudo passa pelo tálamo, menos o olfato, né? Então, todas as outras sensações, a leitura do nosso corpo no espaço é passada pelo tálamo antes de chegar nas áreas de associação, para saber o que realmente a gente vai produzir com essas informações. Então, ele é como se fosse um filtro, é ele que deixa passar ou não alguma informação importante. Além de que ele é altamente influenciado por todas as áreas que estão ao lado, né? Toda a família dele lá, o epitálamo, o hipotálamo, enfim, ele tem uma série de relações com os núcleos da base, enfim, eles são as áreas, né, que integram todo esse sistema sensorial antes de jogar para o córtex motor, onde realmente a gente vai fazer a ação. Então, quando esse tálamo está com algum problema, ele acaba tendo dificuldade em fazer esse filtro do que vai e o que fica de informação. E o mais claro, né, que aparece para nós, fisioterapeutas, é a questão da deficiência do alinhamento postural. Então, o paciente não consegue mais alinhar a sua postura em relação ao centro de gravidade, ao seu centro de força, às suas cargas, numa base estreita, que é o apoio bipodal. Então, quando você coloca... E vejam, não é só na base estreita, não é necessariamente a base estreita o problema, tá, gente? Porque no quadrúpede ele também pode se empurrar um pouquinho.
menos, confesso, né? Mas à medida que se vai tirando, né, a base dele, estreitando a base, menor é o controle do paciente. Mas também em posturas mais baixas, eles também se empurram um pouquinho. Por que eu tô falando isso? Porque se vocês tiverem um paciente nesse sentido, comecem com treinamento mais baixo, mais próximo do tatame. Outra coisa, se ele sabe que ele tem um tatame, que se ele cair ele não vai se machucar, ele fica mais confiante em realizar as atividades propostas. Enquanto que você está caminhando lá na rua com ele, ele vai ficar mais inseguro, ele já não está muito certo dessas leituras que o corpo está mandando para ele, e aí o risco de queda é ainda maior. Então, essa dificuldade de alinhamento postural em relação à gravidade é o mais típico e o mais descrito na literatura. Como que a gente trabalha com esses pacientes? O que deu certo para mim, né, dentro da conduta com essa minha paciente que veio de um quadro que nem era de AVE, mas que apresentou um bom resultado? Primeiro, assim, como eles não aceitam o toque, tudo que você tentar pôr a mão, eu confesso, né, gente, que foi muito difícil para mim. Eu brinco assim que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que botar a mão, né? Eu tenho que segurar a pessoa, eu tenho que dar, se eu vou dar oi, eu tenho que dar um abraço, porque o fisioterapeuta ele é muito corporal, não é mesmo? Então, quando a gente chegou e ela não deixava tocar, e ela falava que se eu tocasse, ela ia cair mais. Foi, assim, um desafio pra mim, porque eu tive que fazer meio que fisioterapia verbal, assim, né? Não conseguia mais colocar a mão na paciente. Então, o que eu passei a fazer? Comando verbal e a autocorreção. Só que eu tive mais um problema, porque ela não aceitou o espelho. O espelho seria um elemento de correção bem importante, mas ela não aceitou. Ela começou a brigar com o espelho, então assim, tudo que causa estresse emocional é melhor a gente retirar. E aí a gente passou a trabalhar com estímulos que não o meu toque, mas que ela pudesse ao mesmo tempo fazer a leitura do espaço. Então eu comecei a usar lençol, por exemplo, pendurado no lado que eu não queria que ela fosse, né? Então assim, ó, o voltar, né? Então, vamos imaginar assim, se ela achava que ela estava caindo para cá, aqui no vídeo é a minha esquerda, tá? Mas talvez, acho que para vocês fique invertido, mas se ela tá imaginando que ela tá caindo para a esquerda, é óbvio que ela vai se proteger para a direita, só que quando ela tentava se proteger para a direita, ela caía. Então, o que eu fiz? Eu não tive, assim, não coloquei um objetivo máximo de retorno totalmente para a esquerda, mas sim somente até a linha média. Se ela conseguisse chegar na linha média, para mim já estava bom. Eu não tentava ir mais à esquerda, tá, gente? Então, tem momentos que a gente até tenta, não, vamos forçar e voltar, forçar e voltar, forçar e voltar. Não, isso não deu nada certo, ela ficou mais irritada. Então, a gente basicamente trabalhamos com o alinhar-se somente até o centro. E aí eu comecei a usar lençóis nessa posição, para que quando ela chegasse próxima, ela entendesse, não, já tá na hora de eu voltar. Comecei a abordar com algum brinquedo, algum ponto que ela tivesse sempre que elevar-se, né? Tentar subir, pegar algum brinquedo, algum elemento neste sentido, para que ela pudesse se realinhar e entender que daqui ela não ia mais cair. Se ela chegasse só até a linha média, ela não tomba. E isso foi dando certo. Só que pra mim, o que eu entendi que deu mais certo, que eu percebi que deu mais resultado ainda, gente, foi a estimulação do sistema vestibular. Então, quando a gente iniciou o trabalho do balanço, né, da estimulação sensorial, lá, onde poderia trabalhar em todos os sentidos, foi realmente o que deu mais resultado e foi o que ela melhorou mais rápido. Tá? Em dias assim, em sequência, a gente trabalhou o balanço e ela deu um salto. Então, essa estimulação vestibular fez com que ela corrigisse bastante o seu sistema. Outra coisa interessante é que essa estimulação tátil do corpo, que eu não conseguia fazer diretamente com a mão, eu usava o deitar no solo. Então, o decúbito lateral foi outro trabalho bem interessante que deu super certo com ela. Rolar sobre o lado alterado, né? O lado onde
ela achava que ela ia cair, né? E você pode trabalhar os dois e ir observando com ela qual é o mais interessante também. Não necessariamente se você deva trabalhar apenas um lado, né, gente? Mas é interessante que ela entenda que ela tem os dois lados do corpo, vai trabalhando no feedback verbal, o que ela tá sentindo, se tem algum ponto. Você pode usar texturas nesse enrolar, com tapetinhos, com algum outro elemento que possa estar no tátil dela, referenciando, né, as suas partes do corpo. Enquanto isso, ela vai verbalizando minha mão, meu braço, porque em geral, claro, né, isso com paciente que tem um intelecto disponível para isso tudo, né. Além disso, o visual é bastante importante, então que ela sempre olhe para os dois lados, que ela tenha pontos de localização na própria sala, a gente lembrar, olha aqui a porta, a janela, para que ela fique na orientação espacial também bem localizada. E nos treinos, seja ele o movimento que for, sempre isso também deu super certo. Deixem o paciente começar o movimento, então ele vai exercer o movimento, não é você que vai estimular. São poucos os casos, né, que a gente vem a falar assim, que o fisioterapeuta não vai ele iniciar a facilitação, né? Em geral, o primeiro estímulo, o start do funcional é dado pelo fisioterapeuta, mas nesse caso vai ter que ser verbal e quem vai iniciar o movimento é o paciente. Então, a gente usa algumas estratégias, como por exemplo, fazer com que ela se segurasse nas paredes do corredor e ela se segurando no lado aonde ela achava que ia cair. Então, se eu tô caindo para cá, por quê? Porque eu não queria que ela fugisse pro outro, né? Aonde ela realmente tomba. Então, ela apoiava o seu lado, onde eu acho que eu vou cair, eu tenho que pôr a mão. Olha que coragem para fazer isso, né? Então, tem que ir com muita calma, achando esse ponto, seja na paralela, seja no corrimão ou numa própria parede. E quando ela treinava comigo, especificamente, ela se segurava em mim e não eu a segurava. Então, o que aconteceu? Meio que aquele estímulo que a gente dá para o deficiente visual, né? Ele segura na gente, ao invés da gente segurar nele, porque senão perde completamente o direcionamento. Então, quando eu linkei todas essas informações, tanto a tátil proprioceptiva, a vestibular e a visual, nesse caso com a visual do ambiente, mas também facilitando elementos lá que a gente usa na deficiência visual, a gente percebeu que ela deu um salto em 2-3 dias. Então, quando eu falo para vocês que o meu objetivo aqui é mostrar como atingir resultados em resultados rápidos, resultados que apareçam imediatamente e não se espere anos para que o paciente realmente melhore. Então, é isso, é mostrar diretamente os pontos que dão certo. Porque não precisa todo fisioterapeuta estar errando no sentido assim, para aprender, né? Ah, eu vou fazer alguma coisa errada, que daí eu vejo que não deu certo, daí eu vou estudar, daí eu vou aprender. Gente, vamos já fazer a coisa certa desde o início. Se eu tive dificuldade, se eu errei lá em outros casos, em outros pacientes, não precisa um colega que está começando, que está iniciando sua vida profissional, errar de novo. Já vamos acertar. Usem o que eu errei, o que eu fiz que não deu certo, para fazer uma atuação melhor. Porque eu falo assim, a vida é muito curta para todo mundo errar tudo, né? Então vamos aprender um pouco com os erros dos outros para que a gente erre um pouco menos, né? E acerte e faça erros novos, né? Que outras coisas se descubram a partir da nossa atuação. E esse é o meu objetivo. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Tchau!